Lucas 23. A partir do verso 39, foi isso? Deixa eu erguer aqui, porque já não estou mais tão jovem assim para enxergar de longe. Todos encontraram? Lucas 23. Eu espero que os que estão em casa também já tenham encontrado. Verso 39 em diante. Contrário, irmãos, posso fazer a leitura? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra e rogamos ao Senhor que, por graça e misericórdia, nos dê aqui o maná para transmitir a tua congregação através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. O texto que estamos lendo é um texto que todos nós conhecemos, o texto da crucificação. Estavam ali 3 pessoas que foram enquadradas no Código Penal dos romanos. O Código Penal da época enquadrou esses 3 homens. E o que estava no meio, uma das penas do Código Penal romano era a crucificação. Dependendo do crime que a pessoa cometesse, ela poderia ser condenada à crucificação. E o nosso Senhor foi condenado à crucificação. Ele estava ali entre 2 salteadores, no meio dos 2. Deixa eu usar aqui para ele não ficar caindo. E nós podemos ver aqui um homem sendo salvo nos últimos instantes da sua vida. Talvez na última meia hora, talvez um pouco menos, porque nós sabemos pela história que depois houve um momento em que eles tiveram que quebrar as pernas, 2 que estavam crucificados ali, porque precisavam acelerar a morte deles. E o nosso Senhor foi o único que não teve nenhum osso quebrado, que havia uma profecia a respeito dele, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele foi transpassado pela lança, mas os outros salteadores sim. Então, desse diálogo, pequeno diálogo que nós lemos, dessas pequenas frases, poucas frases que eles pronunciaram, até exatamente ao momento da sua morte, não sabemos exatamente quanto tempo levou, mas é muito pouco provável que tenha levado 1 hora depois disso. Então, nós aprendemos aqui que a salvação pode chegar a qualquer instante, em qualquer momento da vida, até mesmo no último fôlego que a pessoa tomar ou tiver. Mas por que esses homens chegaram a este momento? Por que esses homens estavam ali agora enquadrados no Código Penal de Roma, estavam ali agora já crucificados? Os 3 estavam ali por suas escolhas. E não se espante com o que eu estou dizendo. Sim, Jesus também estava ali por causa de suas escolhas. Jesus escolheu a cruz. Jesus escolheu se entregar por nós. Lembra no Getsemane? Ele clamava: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na eternidade, o Senhor Jesus já havia escolhido
se tornar homem, vinha a esta terra para morrer no lugar daquela que era a sua joia rara, a menina dos seus olhos, a criação mais sublime, porque depois que ele criou tudo, ele viu Deus que era bom, mas quando criou o homem, ele viu que era muito bom. Então ele nos ama a ponto de escolher morrer em nosso lugar. Mas aqueles homens que estavam ali, também as suas escolhas de vida, os levaram até aquele momento. E em algumas mensagens que já preguei aqui, eu chamei a atenção sobre a importância das escolhas que fazemos. Você escolheu estar aqui hoje. Você ligou para a Gisele ou falou com ela no privado lá no WhatsApp e pediu, coloca meu nome para tal data. Que data é hoje? 11. Coloca meu nome, Gisele, para o dia 11. Você escolheu estar aqui. Você programou estar aqui. Alguns outros, pelo que eu vejo, programaram até estar, mas de alguma forma escolheram não vir. Ah, pastor, foi algo que aconteceu. Sim, mas provavelmente em algumas situações, mesmo acontecendo algo, se você batesse o pé firme e dissesse, não, eu vou assim mesmo, viria. Então, alguns escolheram ficar em casa. Essas escolhas na vida daqueles homens, porque esse salteador, a Bíblia diz, no primeiro versículo que nós lemos, que um dos malfeitores que estavam pendurados, escolheram ali naquele momento blasfemar de Jesus, zombar dele, como alguns fazem hoje, sem nem perceber que estão zombando do Senhor. Você nunca se encontrou com alguém, ou nunca esteve conversando com alguém que dissesse assim, se seu Deus existe mesmo, e você foi curado, então ore aqui por mim, para ver se eu enriqueço. Então, peça a seu Deus lá para que aconteça isso comigo. Tem pessoas que fazem isso. É um tipo de zombaria do Senhor. E por que elas fazem isso? Porque elas detestam Deus? De maneira nenhuma. Muitas dessas pessoas são até tementes ao Senhor. Elas fazem isso baseado nos escândalos que muitas vezes elas veem causados pelos homens. Mas nós não podemos comparar o poder e o amor de Deus a qualquer tipo de atitude humana, seja ela religiosa ou não, seja ela causada por um líder que tenha um título alto no meio da religião ou não. Porque Deus é Deus e o único Deus. Aquele homem estava zombando de Jesus, porque ele ouvira falar de Jesus. Ele disse, ora, se tu és o Cristo, ele ouviu alguém dizer que aquele homem que estava sendo crucificado ao seu lado se intitulava o Cristo. Ele dizia que ele era o Cristo, ou alguém dizia que ele era o Cristo. Ele ouviu essas coisas e estava olhando para o lado e vendo o homem sendo crucificado como ele estava sendo crucificado. E ele zomba, tu és o Cristo? As atitudes que ele tomou antes, certamente, que conduziram à cruz, foram atitudes de malfeitor. Talvez ele tenha cometido um assalto seguido de morte. Talvez ele tenha matado alguém simplesmente. Talvez ele tenha cometido um erro grave. Provavelmente ele cometeu. Porque o outro cidadão que está sendo crucificado também, ele diz assim, a palavra diz, respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação. Esse homem que dá essa resposta ao outro malfeitor também teve suas escolhas mal feitas, porque senão ele não estaria ali. E ele reconhece isso mais à frente. Ele vai dizer, olha, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não fez nada. Então aquele homem que tomou atitudes erradas, talvez por toda a sua vida, talvez por um período curto de sua vida, mas certamente em algum momento ele tomou atitudes que o levaram a ser condenado à morte de cruz. Naquele momento da sua condenação, ele tem
um despertar. Ele consegue olhar para coisas que ele provavelmente não estava conseguindo olhar antes. Antes, certamente esses homens receberam conselhos, talvez dos pais, talvez de algum amigo. Não vá por esse caminho, não faça isso. Hoje muitos são bem aconselhados. Nós temos casos aqui na igreja, por exemplo, de pessoas que ouviram a palavra, aceitaram o Senhor, vieram congregar, desceram as águas, foram abençoados e depois, seguindo outros conselhos, abandonaram o Senhor, colocaram 2 armas na cintura e foram fazer assaltos. E hoje está morto. Em um confronto com a polícia foi morto. Mas recebeu o conselho, recebeu a orientação. E às vezes não olha para isso. Olha para a ganância, olha para o erro do outro, olha para a oportunidade de um prazer sexual, de um prazer outro qualquer, e abandona o olhar para o lugar certo onde se deve olhar. 2 salteadores, 2 crucificados, praticamente a mesma distância de Jesus, todos os dois, porque Jesus estava no meio. Um olha para Jesus e enxerga uma coisa, o outro olha para o cidadão, não sei se é amigo dele ou não, não sei se é conhecido dele ou não, mas ele olha para o malfeitor que está na outra extremidade, ele olha a atitude dele, ele vê a atitude dele de zombaria com Cristo, ele repreende aquela atitude dele. Ora, um homem que foi levado à cruz, um criminoso, agora tem um momento de um homem bom e repreende aquela zombaria e diz: olha, por que você está fazendo isso? Você não teme a Deus nem na hora da morte. Ele consegue olhar para ele mesmo. Ele diz: nós merecemos. Nós fizemos, ou seja, eu sou pecador, eu cometi erros, eu mereço essa condenação. E consegue olhar para Jesus e ver que Jesus é bom, que Jesus é santo, que ele não tem pecado, que ele pode salvar. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, nós temos escolhas que fizemos para trás, e muitas delas, às vezes, erradas, equivocadas, que trouxeram tristeza sobre a nossa vida. Porque tudo que o homem semear, isso mesmo ele se fará. Nós tivemos atitudes que eram dignas, talvez, até de morte, e o Senhor, por graça e misericórdia, nos livrou. Nós temos uma rica oportunidade nessa noite de olhar as circunstâncias de forma real, de como exatamente elas são, porque o mundo nos oferece flores e esconde que nessas mesmas flores existem espinhos e que nós podemos nos ferir e que algumas dessas flores são, na verdade, venenosas e que podemos morrer com elas. Mas Cristo nos oferece o melhor, não só do céu, mas como da terra. Então nós temos sempre a oportunidade de, enquanto vivos estivermos, porque aqueles homens estavam prestes a morrer, mas ainda estavam vivos. E aquele homem recebeu de Jesus uma promessa que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem foi salvo, talvez nos últimos suspiros de sua vida. Nós somos salvos pela promessa do Senhor. Que escolhas nós estamos fazendo? Porque as escolhas que fazemos podem nos afastar ou nos aproximar mais e mais de Deus. Então a Bíblia nos orienta a olhar para cima, para as coisas que são do alto. Olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então você tem recebido conselhos, sim ou não? Você que está em casa, eles disseram sim. É porque eu fico em casa às vezes, né? Compartilho, mas aí em casa a gente às vezes não ouve
A congregação. Por isso que eu pedi à missionária que fizesse a leitura com vocês, de forma uníssona, porque quando faz leitura aqui responsiva, então quem está em casa só ouve o versículo de quem está com o microfone lendo. Porque quando a igreja fala, o pessoal não tem como ouvir em casa. E a gente vai se adaptando a esse novo, né? Então, irmãos, olha bem, nós temos recebido conselhos preciosos através das Escrituras Sagradas. Deus tem nos ensinado como andarmos, para que nós possamos ser felizes, porque ele dá várias orientações ali em Mateus, no Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurados são estes, bem-aventurados são aqueles. E o que é que significa a palavra bem-aventurados? Mais do que felizes. Então, quando ele diz bem-aventurados são os que choram, que eles serão consolados. Jesus está dizendo que chorar não é, muitas vezes, ruim. Depende de pelo quê, de como, por que você está chorando. Você chora por almas, você chora por vidas, você chora por sua família rendida ao Senhor, você chora pela salvação dos seus filhos. Bem-aventurados sois vós. Então a palavra, ela tem nos ensinado, e este malfeitor, como a Bíblia chama, este homem que estava sendo condenado, e ele mesmo declara, estava sendo condenado justamente. Ele diz para o outro, ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Nós, de fato, estamos, é justo essa condenação a nós. Mas ele consegue olhar para Jesus e ver o que muitas vezes nós que estamos na igreja há anos não enxergamos. Não vemos a beleza que há em Cristo. A beleza que há nesse sacrifício de um Deus santo que vem e morre no lugar de homens e mulheres pecadores como somos nós. Então, a forma de ver, a forma de enxergar as circunstâncias da vida, as escolhas que fazemos através dessa forma que enxergamos as coisas, porque nossas escolhas dependem muito da forma como enxergamos as coisas. Às vezes você pode enxergar uma grande oportunidade numa coisa que a outra pessoa enxerga uma grande dificuldade. E a pessoa que enxerga uma grande dificuldade geralmente não vai para lugar nenhum, mas você que enxergou uma grande oportunidade, é ali o momento em que você vai dar um salto na sua vida. Então muita gente enxergou o desespero nessa pandemia. Alguns provavelmente chegaram a se suicidar por aí. Alguns perderam suas empresas e enxergaram o fim. E outros resolveram, mesmo perdendo uma empresa, criar uma nova e essa nova agora ir até melhor do que a outra que estava lá. Então, no reino também, queridos, nós precisamos enxergar com realidade o que os outros estão falando, porque aquele homem estava zombando de Jesus e o outro poderia ir zombar junto com ele. Nós precisamos aprender a olhar o que os outros estão dizendo ao nosso redor, principalmente se eles não têm. Porque às vezes você para ouvir conselho e seguir ideia de gente que não tem moral nenhuma para te dar conselho. Não tem conhecimento nenhum da Bíblia e quer falar da Bíblia. Nunca viveu numa igreja e quer falar da igreja. Falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. E às vezes você ouve essas coisas e se deixa levar. Já está meio chateado, já está meio aborrecido, já está meio fraco na fé, já não ora, já não lê a Bíblia, e aí acredita naquilo ali. Mas você tem a oportunidade de olhar essas coisas e desconfiar e dizer: mas não é assim que a Bíblia diz, não. Não é assim. Observe que o quadro é o mesmo. Jesus está crucificado, pior do que eles dois, porque eu acho que Jesus apanhou muito mais do que eles dois. Seu corpo destruído. A cena é a mesma que os dois enxergam. Como é que pode um Deus, se ele é Deus, porque ele está assim? Mas aquele homem que está ali, ele olha para a própria miséria, é como se ele dissesse assim: tudo que eu vivi me trouxe até aqui, e é só agora que eu venho ver que eu estava errado mesmo. E esse homem aí, se ele for o Cristo mesmo, eu vou me agarrar nele, porque é a minha última oportunidade. Talvez ele tenha pensado isso, mas a firmeza com que
ele repreende o outro salteador. E a humildade com que ele se dirige ao Cristo, move o coração de Jesus. E mesmo com toda a dor que Jesus estava sentindo ali, mesmo com toda a rejeição, com toda a zombaria que as pessoas estavam tendo ali, fazendo a respeito dele, os soldados zombando, a maioria das pessoas que estavam ali, que gritaram crucificam, certamente zombando e comemorando a sua morte. Mesmo em um momento como esse, Jesus ainda olha para o homem com amor e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não olhou mais para a vida pregressa daquele homem, para o crime que ele cometeu, para as coisas que ele cometeu. Jesus olhou para a confissão, aquele homem confessou: eu sou culpado, nós somos culpados, e aquele homem confessa que Jesus é o Cristo, porque pode levar ele ao seu reino. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, que o Espírito Santo nos dê espírito de sabedoria, discernimento, para que nós não sejamos assim levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino religioso, por qualquer conselho que venha de fora ou de dentro, que não esteja alinhado com as Escrituras. Para isso você precisa se tornar íntimo da Bíblia, conhecer a palavra, íntimo do Senhor através da oração, para que o Espírito Santo, Ele mesmo, fale contigo, fale ao teu coração. Você tem acesso direto ao trono de Deus. Porque o véu do templo, quando Jesus bradou, está consumado, o véu do templo que fazia a separação, que só permitia que o sumo sacerdote entrasse ali uma vez por ano, ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que agora o Senhor faz com que todo homem e mulher tenham acesso direto a Ele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.